Bem-vindo ao ObvioCast. Você provavelmente deve estar percebendo alguma coisa de diferente aqui. A gente já não tem mesa, nós estamos com convidadas especiais e hoje a gente está aqui no ponto de virada porque nós temos 3 histórias muito impactantes para contar para vocês. Hoje a gente está gravando aqui, vou contar aqui a história de cada uma delas, vou fazer uma breve apresentação, mas em homenagem, se assim eu posso dizer, ao Outubro Rosa, nós vamos contar 3 histórias aqui, 3 histórias, não sei se vai ter choro, mas eu sei que vai ter risada, mas foram 3 mulheres que passaram por episódios de câncer na vida delas. Mas eu vou parar por aqui porque a gente vai apresentar agora. Então, vou fazer as devidas apresentações. Nós temos aqui do meu lado esquerdo, a Lu. Oi. Fala oi, Lu. Oi. Pois elas vão se apresentar. Aqui do meu lado direito temos a Denise lá. E ali a Dani, querida Dani. Oi. Nós estamos aqui hoje para falar com você aí que está deste ladinho, para ouvir várias histórias, assim como eu não conheço a história delas, e vocês vão conhecer junto comigo. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada. Eu agradeço o tempo de vocês, que eu sei que vocês estariam neste momento, a esta hora, dormindo, que vocês não sabem que horas são, mas a gente estaria dormindo provavelmente. Mas eu queria começar aqui querendo saber um pouquinho, bem breve, quem são vocês? Queria que vocês falassem o nome, se vocês têm filhos, se vocês são casadas, onde vocês nasceram e onde moram. Tá bom assim? Ok. Então vai, Lu, Eu começo? você. Começo, ok. A Lu é esposa Eu do sou Rony, Lu, gente, então ela é meio apresentadora. Não tem, essa parte é só dele. Bom, meu nome é Lucimara, conhecida como Lu, né? Lu. A idade não precisa? Não, a idade não, gente. Precisa, Idade mas a gente depois pula. assim, o pessoal vai fazer conta e descobre, né? Não precisa. Mas eu sou casada há 31 anos, então isso já diz muita coisa, né? Eu tenho um filho só, de 28 anos, já casado. Eu tenho já casado há 2 anos, né? Construindo a família dele. Família. Graças a Deus. E na sua história, quando foi que você teve o seu diagnóstico de câncer? Eu tinha acabado de completar 32 anos. 32 anos. Então, quando comecei aí a investigação, eu tinha 31 Pelas ainda. minhas anotações, foi em 2005. 2005. Muito bem. E mora em Campinas. Mora em Campinas. Ela é campineira. Não, ela não é campineira, mas ela paranaense. Mas ela tá se tornando campineira, Nossa, gente. A gente já falou sim, sobre isso em outro já. episódio. Dê, fala pra gente um pouquinho de você, quem Sim. você é. Meu nome é Denise, eu sou mãe da Lavínia, de 7 anos, sou esposa do Fabiano e tô casada há 15 anos. 15 E moro em Hortolândia. Hortolândia. Olha o vizinho aí, gente. Do ladinho de Hortolândia. Campinas. Pertinho, aqui tá pertinho. Pertinho. Seu diagnóstico de câncer foi quando? Em 2019. 2019, tá joia. Dani? Eu sou a Dani, casada com o Roberto, tenho a Júlia, que vai fazer 10 anos. Sou de Campinas, moro em Campinas. Campineira. Essa Campineira. daí. Essa a gente veio. veio conversando que a gente ia até na mesma feira quando a gente era pequena. Tomava aquele suquinho azul, né, Dani? Aquele mesmo. Aquele lá. E seu diagnóstico? Então, eu tive 2 diagnósticos. Tive um em 2020 e depois em 2023. Ok. Então, para vocês entenderem, nós temos aqui 3 histórias com datas diferentes. Então, ainda tem sentimentos aqui diferentes e a gente vai... Na verdade, aqui, a ideia desse papo, né, desse momento, na verdade, não é só para contar a história delas, mas é porque nós queremos que você que está aí do lado, deste lado aí, pode estar vivendo uma situação parecida, alguém próximo de você pode estar vivendo algo parecido, mas principalmente a gente quer falar sobre o câncer não vai ser o elemento principal do nosso papo. O elemento principal da nossa conversa aqui vai ser sobre aquele que cura. E não o que cura doenças, mas é aquele que cura a nossa alma, que é Jesus. Tô certa? Tá todo mundo nesse podcast aqui, né? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos começar aqui. O que eu gostaria de saber é o seguinte.
Vou perguntar de uma forma geral, e aí quem quiser começar, como foi o diagnóstico de cada uma de vocês do câncer? Eu posso começar, né? Eu descobri, nós estávamos de férias, eu e minha família, e eu deitei na cama, para fazer minha filha dormir. A Lavínia tinha 2 anos na época, e eu senti um nódulo, coloquei a mão embaixo da mama e eu senti um nódulo. Falei, opa, o que é isso daqui? Eu falo que foi Deus mesmo que fez que eu descobri isso, porque eu tava de biquíni, coloquei só a mão e senti, ele tinha o tamanho de uma azeitona, né, na época. E foi um susto inicial, mas meu pai sempre dizia, né, não vamos morrer de véspera, não vamos ser peru. Não é peru. E eu fui fazer a biópsia, fui fazer ultrassom, deu o que nós, né, a medicina chama de BIRADS 4, tive orientação de fazer a biópsia. Okay. A biópsia eu após 21 dias e com diagnóstico de câncer de mama triplo negativo. Eu com 37 anos, foi um susto e tanto. O que você sentiu? Primeiro momento, eu pensei na minha filha, né? O que aconteceria? Porque existe um estereótipo de que o câncer de mama, ele mata. E realmente ele mata, mas a medicina está avançada e tem muito mais coisa a fundo, né? Que a gente precisa melhorar para evoluir. E meu medo era o que fariam com a minha filha caso eu faltasse. Mas eu nunca me questionei o porquê estava acontecendo aquilo comigo. Né? Então, acho que... Mas então a sua primeira emoção não foi nem na preocupação com você, foi com ela? Foi com a minha filha. Como mãe é um bicho, não, gente? E eu me lembro que eu saí eu fui buscar a biópsia na maternidade, e aí, é claro, a gente vai imediatamente consultar o Google. Sim. E morreu. Pronto, consultou o Google, morri, já vou morrer, o que eu vou fazer, né? E eu me lembro que eu liguei para o meu marido, e ele falou, tá tudo bem, vou estar com você até o fim. Eu me lembro desse comentário, que foi engraçado, porque ele não sabia o que falar. Eu acho que ele ficou muito, ele ficou muito mais nervoso. E aí eu falei pro meu pai, olha pai, infelizmente, isso aqui deu positivo. Mas eu gostaria que você não falasse pra mãe, deixa que eu vou chegar aí e vou conversar, né, com todo mundo. Quando eu cheguei, minha mãe já tava chorando, meu pai já tinha contado, eu falei, isso podia dar uma esperadinha, né? E falei com um amigo, que ele veio de São Paulo pra tomar um café comigo antes de eu falar com a minha família. Você vê o que é uma rede de apoio. Exatamente. E você, Dani, como foi o seu diagnóstico? Então, meu primeiro diagnóstico foi um exame de rotina, tá? Fui fazer um ultrassom, uma mamografia, pegou... Não era palpável, não se sentia o nódulo e ele era totalmente in situ. Então, quer dizer, ele ainda não tinha, ele não era evasivo, ele ainda estava no canal onde passa o leite. Então, aí eu fiz a biópsia, tudo certinho, fui com o mastologista, retiramos o quadrante. Tá. Aí o médico, depois de 2 anos... Eu falo que foi realmente mão de Deus, porque ele não pede ressonância para exame de rotina do que eu tive. Sim. E ele pediu uma ressonância. E se constatou outra vez na mesma mama um câncer totalmente diferente do primeiro. E o que você sentiu nas 2 vezes? A minha filha. Ô, gente, não é sobre maternidade, não é Dia das Mães. Nas 2 vezes você pensou nela? Sim, nas 2 vezes. Mas você teve um sentimento mais aflorado na segunda vez? Do tipo, pô, cara, agora dessa vez... Ou não? Eu acho que não. Eu acho que foi a primeira vez... Foi mais impacto? Foi mais impacto. Tá. Foi mais... Você, Lu, como foi o diagnóstico? O meu está um pouquinho diferente. Eu comecei a sentir um nódulo na mama. Isso eu estava deitada também com meu filho na cama. Meu filho na época tinha 7 anos. E ele deitou assim sobre o meu peito. E aí eu senti uma dor. E aí, no que eu mexi, eu senti um nódulo. Falei, nossa, que estranho, tá doendo, né? Dói, né? Era uma dor, você sentia? Senti uma dor. Então eu senti um caroço e esse caroço doeu. Quando ele deitou com a cabeça no meu colo, doeu. E aí eu já estava, acho que com uma consulta agendada e tal, daí falei com a médica, ela me pediu ultrassom. Fiz o ultrassom, deu como aspecto benigno, porque o ultrassom ele não te dá isso ou aquilo, né? É pelo aspecto, pelo tamanho, né? São vários fatores.
Aí eu levei de volta para ela e falei assim, olha, então vamos acompanhar, né? Eu tinha 31 anos, né? Sim, muito jovem. Muito jovem e tal, era pequena, era de 1 centímetro. E aí, falei, tá bom. Daí passaram, assim, acho que 3 meses, eu falei, Rony, esse negócio tá incomodando muito. Arruma um médico para mim, um mastologista. Daí eu fui no médico mastologista, professor da PUC. Pode falar, né? Pode falar. Eles não estão patrocinando a gente, pode falar, quem Eu não sabe vou falar o um nome do dia. médico, mas assim... Não, o médico não. Não, ele não merece. Não. Aí ele virou para mim e falou assim, fique tranquila, isso nunca vai virar um câncer. Eu adoro médicos que falam nunca, Daqui- sempre. Daqui 4 meses você volta e a gente faz outro Ok, exame. E eu, você vai confiar, tava num mastologista. Sim. Falei, tá bom. E passaram-se mais 4 meses, né? Na verdade foi mais tempo, porque da primeira vez para o diagnóstico foram 9 meses. Então, nessa conta aí. Tá. E aí eu falei, Rony, eu quero outro médico. E o Rony sempre trabalhava nessa área médica e tal. E aí ele falou, tá bom. Daí fui num outro médico. Aí cheguei lá, contei. E um detalhe importante, né? Eu tinha um histórico familiar muito forte, né? A irmã da minha mãe e a filha dela, as duas tiveram com menos de 40 e as duas morreram de câncer de mama. E o que você sentiu? E aí no terceiro, aí ele já pediu a biópsia direto. Aí ele pediu. Ele pediu. Aí fez... Aí Pelo histórico pelo familiar. histórico e familiar, pelo tempo, né? Daí ele falou... E por você ter esse histórico, quando você recebeu a notícia, o que você sentiu? Eu pensei na morte. A primeira coisa era assim, Ok. tô seguindo o Dá fluxo, o fluxo. né? Porque assim, era muito forte isso, né? Esse histórico familiar era muito forte. Daí eu brinco que assim, as mulheres da minha família, ou elas morriam antes dos 40 ou passa dos 90. Então, aquele ali foi um Rony. impasse. 90, vai passar dos 90 e depois, aqui. óbvio, né? Você pensa no marido, você pensa... Daí eu pensava, meu marido, não, se eu morrer, meu marido vai casar de novo, tá tudo bem. Marido. Né? Vai, continua. E o filho? E aí o meu filho, né? Eu falei, gente, eu não vou ver meu filho crescer, será? Né? Então, essa é o que passa na cabeça de mamãe. Não E tem de como. forma geral, como é que a família, vamos falar da família e dos amigos mais chegados, porque a gente tem muitos amigos, mas os chegados, como é que eles reagiram? Eles sabiam como reagir? Não. 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 Minha mãe foi a primeira pessoa que não sabia reagir. Mas aí ficou o quê? Calada? Ou Calada. assim, morreu. Brava. Ficou brava. Brava. Ela ficou brava com o resultado dos exames. E ela não sabia o que falar. Meu pai, ele é muito quieto, então ele ficou o tempo inteiro calado. Os E o amigos seu marido? do meu lado, o tempo inteiro do meu lado, apoiando, mas também eu acho que no primeiro diagnóstico ele não sabia o que falar. Da primeira vez do resultado, ele não... É porque eu acho que é um baque, né, gente? Sim. A gente O não chão espera. some. O chão some. Esse é o... E você? O que você sentiu? No meu caso, a minha mãe demorou muito para aceitar. Ela foi muito resistente. Ela foi um desafio maior, né? Acho que a revolta foi maior. E eu entendo ela, sendo mãe, né, hoje, Sim. que não é fácil você participar de um processo como esse, né? Que como mãe, eu prefiro que eu tenha algo do que Sim. minha filha, né? Sim. E eu me lembro que na primeira quimio eu falei eu sempre tinha uma psicóloga que falava comigo, e na primeira minha mãe estava me acompanhando, e eu falei, doutora, a senhora pode falar com ela hoje, porque ela precisa mais Sim. do que eu, né? Sim. Agora, com relação aos amigos, tem os que eram próximos por conveniência, então esses realmente se afastam, mas os seus amigos de verdade, eles estão ali próximos, e eu vou te falar que a gente não esquece, né, de quem esteve do nosso lado no momento que você não poderia oferecer nada. Vocês ouviram algum... Olha a Débora saindo do roteiro. Vocês ouviram alguma coisa muito sem noção? De alguém, assim, tentando talvez ajudar, mas fazendo algum comentário? Porque as pessoas... Eu me lembro... Por que eu tô falando isso? Eu me lembro uma vez, num caso de... Uma família que estava passando por uma situação de doença muito difícil com a sua filhinha, que depois chegou a falecer. E lá, o pastor que estava lá falando, ele falou assim, queridos, se vocês não sabem o que falar, não fala nada. Porque tem gente que às vezes tentando falar algo, azeda o angu. Sim. Vocês tiveram alguma situação
que vocês falaram, gente, Pra quê? por que falar isso? O até o fim, meu, talvez, tadinho, não foi. Mas vocês tiveram alguma situação assim ou não? Não, não tive. Não teve. Eu não me recordo. Todo mundo com noção aqui. Eu não me recordo. Também não tô Eu lembrada. acho que- Eu acho que o que eu ouvi, talvez a gente vai chegar, vou antecipar um pouquinho, eu cheguei a perder o cabelo, tudo com tratamento, né? E aí o pessoal falou assim, ai, você é linda de qualquer jeito, né? Essa frase é típica, essa frase. Você é linda de qualquer jeito. Outra falou assim, nossa, se fosse você, eu assumiria esse visual agora, O rock and cabelo roll. cresce, o cabelo cresce. Eu acho que algumas coisas nesse sentido eu Olha, ouvi. então, Não, tá mas vendo? assim, Mas não não. vejo de boa, mas... Então, mas mas nem todo mundo leva numa boa, porque a gente tá Sim. fragilizada. A gente não, né? Vocês estavam fragilizadas. É um momento difícil. Então, às vezes, as pessoas, no ímpeto de ajuda, É né? exatamente isso. De- Porque o câncer de mama, eu acho que de todos os outros tipos, né, de tratamento, ele te expõe. Ele Uhum. literalmente expõe, e a mulher principalmente, né, que o tratamento faz com que você não consegue esconder. Ainda que você utilize uma peruca, você não consegue esconder que você está doente. Porque ou você incha, ou você emagrece demais, você perde todos os pelos. Então, ainda para a sociedade, é um choque, né? Eu me lembro de estar no mercado e tem um senhor que ficou me olhando, porque eu comprei uma peruca e nem usei. Porque era um calor tremendo, então eu aderi à careca. E ele ficou me olhando, a minha vontade era de falar, bu! Eu falei, gente, poxa vida, né? Mas assim, eu acho que é esse tipo de noção, né? Ou de falta de informação. Sim. Ou então é receio, né? Porque a pessoa, é o que eu já falei, né? O estereótipo de que existe a morte ali do lado. Né? A pessoa tá eminente, né? Exato. A fé, nesse momento, o que a fé mudou no diagnóstico de vocês? Olha, como eu já disse, eu não questionei. Né? Eu não fiz nenhum questionamento. Eu sempre disse para todas as pessoas nos meus posts de Instagram que se Deus estava me dando aquela cruz, né? Se eu estava passando por aquele vale, eu conseguiria carregar. Uhum. E eu me agarrei muito a um versículo que fala, nos gloriamos, Romanos 5, eu acho, nos gloriamos na tribulação, que a tribulação gera perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. E a minha fé, a minha base, né, que foi Jesus em todo esse processo, eu não tenho dúvida que foi o que me fez passar de uma forma leve, sem muitas... eu não tive reações, né? A químio, ela tem muitas reações. E eu não tive nada, nunca vomitei numa químio. O que não é usual. O que não é. O que não é comum, usual, né? Então, assim, eu acho que a minha fé, o pensamento da cura, né? Que eu já enxergava lá na frente. Eu falei, eu tô passando por isso porque eu tenho que aprender algo. Ou quem tá à minha volta tem que aprender algo também. Não é um processo fácil, é extremamente doloroso, cansativo. Mas a tua fé é quem te sustenta. Vocês, meninas. Pode Pode falar, Lu. É assim, gente, aqui tá um negócio de passação. Pode ir, querida. Pode ir, né? Pode É falar gentileza, você. né? Toda gentileza aqui. Eu acho que a fé, com certeza, ela te ajuda. Tem estudos científicos, né, falando sobre isso, né? O quanto a fé ela pode ajudar numa cura, num processo de cura, ou que não seja um processo de cura, você passar por processos difíceis na vida, né? Então, isso existem comprovações científicas, por mais que muitas pessoas não creem, né? Mas eu lembro que eu tive o diagnóstico numa sexta-feira, aí no domingo eu fui num culto, numa igreja que a gente nem participava. A gente era recém-chegado aqui em Campinas, e então a gente não era membro de nenhuma igreja, então a gente visitava uma igreja, visitava outra. Tava pululando. Estávamos livres, assim, no Senhor, né? E nesse dia tinha um americano pregando e ele falou sobre a cura do câncer dele. Então aquilo foi bem impactante, né? Um recadinho. Daí assim, às vezes eu ficava assim, aquilo foi na vida dele, né? Será que vai ser na minha, né? Mas aquilo foi uma pílula de esperança ali, né? Então, assim, sempre acreditei num Deus que pode curar, né? Primeiramente a alma, mas assim, né? Que também pode trazer uma cura. Mas eu tinha esse peso do histórico familiar muito forte. Então, isso pra mim, martelava. isso pegava muito pra mim. Isso pegava bastante. Jane. Então, eu, como a Denise, também nunca questionei por que eu. Por que comigo? Todo mundo falava, ai, mas você não se revolta porque você é uma pessoa boa? Eu falei, por que não?
Por que com o outro? Eu tive, óbvio, quando eu descobri o primeiro diagnóstico, você fica brava, assim, você se assusta. Mas eu conversei com Deus, eu tive uma paz. E levei, óbvio, meu tratamento foi totalmente diferente delas. Eu não tive que fazer químio, então eu não perdi cabelo. Mas eu tive um seguido do outro. E diferente. Então, sabe, as minhas conversas, eu passo o dia inteiro conversando com Deus. Então, isso me deu muita paz. Muita tranquilidade para passar muito bem. A turma fala assim, Dani, nem parecia que você estava doente. O Roberto falava assim para mim nesse último. Eu falava, então eu vou operar. Ele falou, Dani, se você não fala para mim você vai operar, eu não sei que você tem que operar. Porque me deu essa paz. É uma paz que excede o entendimento. Sim, porque muita gente falava, como que você consegue sorrir? Como que você consegue ficar tão tranquila? Agora, fala uma coisa pra mim, gente. É assim, cada uma aqui eu entendi que talvez vocês duas tenham tido tratamento mais parecido, mas conta um pouquinho pra mim de quais tratamentos vocês fizeram, porque existem os tipos de câncer. E aí, o que eu queria saber dentro do tratamento é, existem etapas. Qual foi, não vamos falar quais, qual foi a etapa mais difícil do tratamento? Tudo bem que você falou que você não teve todas, mas teve alguma. Sim, sem dúvida. Então, qual foi? Eu queria ouvir de cada uma de vocês. Qual foi o tratamento que vocês fizeram? E qual foi o ponto que vocês lembram assim? Ai, aquele dia eu tive que fazer tal coisa e aquilo eu lembro. No meu caso, as químios, sem dúvida, foram as mais impactantes. E eram de quanto tempo? É semanal. Eu fiz 12 químios semanais, 16 químios, né? 12 brancas, 4 vermelhas. As brancas, eu passava a noite acordada, porque a quantidade de corticoide era gigantesca. E o corticoide, ele tem uma das reações, ele te deixa mais acesa, né? Alerta. Então, Aí a gente vai pro computador para saber o que a doença faz. Isso, gente, não vai pro Dr. Google. Então eu lia, né? Eu acabei recebendo alguns presentes, alguns livros de algumas pessoas que não puderam estar nesse momento, mas que... E aí eu li bastante, até como passar, né, por todo esse processo de uma maneira mais leve, mas no dia seguinte, aquela energia, né, que você tem da medicação, ela te dá uma baixa, né? Então acho que esses eram os períodos mais impactantes, de você ter que ficar um tempo deitada sem querer... Não consegue, mas você você tinha então a reação no dia seguinte, isso. Mas você não tinha aquele negócio de passar super mal. Não tive. Esse momento assim do que acontece, né, que não é raro, eu não tive. Os meus picos eram as químios brancas que me deixavam a noite toda acordada, e as químios vermelhas que davam um enjoo muito grande. E aí, qual foi o processo? Você falou que você perdeu o cabelo, sim. Depois da primeira químio, com 14 dias eu perdi o cabelo. Eu acho que... O que você fez? Não, primeiro, para eu ter um impacto menor, eu cortei bem curto. Bem curtinho. Bem curto. Aí comecei as químios, 14 dias depois eu puxava, o cabelo saía. Ia caindo. E eu não sei as meninas, a Dani não, né? Mas a Lu, não sei a Lu, mas eu deitava, na hora que eu acordava, meu cabelo tava todo no travesseiro. Então eu falei, não tem como adiar mais esse momento. E aí eu fui, o Fabiano até falou, vamos raspar, né? Eu falei, eu sou em alguns momentos muito racional. Eu falei, não quero isso, né? Não chega, isso é um processo que eu tenho que passar, né? E aí eu fui numa amiga, e ela cabeleireira, e eu achei que o processo seria mais tranquilo de raspar, mas a hora que você raspa, é literalmente quase aquela novela. Aquela novela. Que eu esqueci, a Letícia. Não, é a Carolina Dickmann. É aquilo. É exatamente aquela sensação de que você não tem mais volta. Dali pra frente, renasce uma pessoa. Não, parece que caiu a ficha. É assim? Eu acho que naquele caiu momento, o cabelo, caiu a ficha. Eu acho que naquele momento no momento de raspar, eu até, num vídeo eu falo, eu não imaginei que seria tão difícil, né? Mas a partir daquele momento, você acaba... pelo menos, naquele momento eu não lembrava quem era a Denise antes, né? Eu não me lembrava fisicamente como eu era. Então... Aí a gente lembra daquele versículo de Tiago, quando ele fala que é como um homem que olha a sua própria imagem, vira e se esquece. Parece que a gente realmente, em momentos de... Eu não passei de perto o que vocês passaram,
Passei com meu marido, né, que me deu um belo de um susto. Mas, gente, parece que a gente se esquece das coisas com muita facilidade. E eu espero que no final desse papo aqui a gente fale para quem tá ali não se esquecer do principal. E você, Lu? Que foi dentro do tratamento aí uma situação que você falou? Eu acho que é bem parecida com o que a Lê está falando. Eu fiquei 9 meses fazendo radioterapia, fiz a cirurgia, fiz a radioterapia. Você fez cirurgia também? Eu fiz primeiro químio, depois cirurgia, depois rádio. Tá. Eu fiz cirurgia, aí fiz rádio e depois químio. Foi Cada porque eram tipos diferentes. Tá. Tipos diferentes. Gente, não sou médica, ok? Eu sou uma marqueteira, que sou mulher, tô de rosa, toda linda aqui. Então eu vou fazer umas perguntas que você aí queria fazer, mas enfim. Uma coisa interessante, né? No meu caso, como teve essa demora do diagnóstico, né? O primeiro ultrassom tinha 1 centímetro, quando eu fiz a cirurgia tinha 2,5. Em 9 meses. Em 9 meses. E Ok. aí... Ele mais do que duplicou. E aí já tinha glândulas, células nas axilas, né? Nas glândulas de defesa. E aí você tirou também. E aí eu tirei também, né? Mas isso, assim, é um grande risco de virar uma metástase, Sim. né? Porque dali ele espalha para o resto. Não, pra entender até a agressividade dele, né? O seu era agressivo? Verdade, o da Lu era hormonal? Não. O tipo de tumor que eu tive é chamado triplo negativo. Ele acomete mulheres mais jovens e ele tem um teor de proliferação muito alto. Tanto que eu, quando descobri, tinha 2 centímetros e em 21 dias ele se transformou em 4 centímetros. O dali foi mais agressivo. Rápido. Até pelo tanto de química que ela fez, ela fez mais. Mas, gente, só assim, a gente vai voltar ainda nesse... Calma que nós não vamos sair aqui, mas a gente ouve todo outubro, entendeu? Nós somos pessoas que não somos leigas, ouvimos, fazemos o autoexame, esse negócio assim, mas assim... E aí? Quando você se depara com... Porque nenhuma de vocês... O seu não foi também autoexame, né? Foi num exame de rotina no médico. E na pandemia, que ninguém tava indo em médico. Meu primeiro foi 2020, no boom da pandemia. Então, é isso que é uma coisa pra gente se atentar mesmo. Porque às vezes a gente deixa passar. Tô falando aqui como mulher. Gente, é um saco ir no ginecologista. Não é verdade? Mentira? Não Verdade. é. É um saco fazer Papai Nicolau. O Léo tá aqui, nosso filmmaker, ele vai falar, ai meu Deus, lá, né? Não tem, pode. É um saco. Mas o câncer de colo de útero também, que nenhuma das 13 a gente não está falando dele, mas ele é tão rápido e tão agressivo ou mais. E às vezes a gente fala, ai, eu vou no médico, depois eu marco. Sabe que às vezes eu fico pensando, né? Eu, em 3 anos, eu mudei de estado 3 vezes. Então, como mulher, você sabe que eu tô falando que você achar um médico, achar um ginecologista. Então, assim, eu entendo que teve uma certa negligência nesse acompanhamento anual que deve ser. Então, a gente está falando aqui, Outubro Rosa, conscientização, se cuidar, eu acho que é interessante eu falar isso, né? Sim. Então... Às vezes é uma negligência por uma questão, mas às vezes é uma negligência de preguiça também. De preguiça, Sim. Exatamente. Aconteceu isso, mas assim, não justificaria, né? Eu negligenciar uma parte que é importante para a mulher. E outra, né, acho gente? que isso. Me corrijam se eu estiver errada. Vocês são novas. Foram com 30, você foi com 31, você tem... 32, 37. E você, Dani, foi um Eu já pouquinho com mais de mais. 40. Tá bom. Pessoas novas. A gente nunca acha que com a gente vai acontecer. Mas assim, né, gente? É com a vizinha, é com a amiga. Nunca é com a gente, né? No seu processo, o que foi mais difícil, Lu? Foi perder o cabelo? Foi o tratamento? Foi, mas eu me preparei. Porque assim, a médica falou assim, olha, quando você fizer a quimio vermelha, né, que é a tão temida quimio vermelha, são 21 dias, seu cabelo vai cair. Ok, então você já ficou mentalizando aquilo ali. Então, assim, isso ela falou já no início do tratamento, inclusive, assim, doutora Alice Garcia, vou fazer menção, porque, assim, ela é daqui de Campinas. Era daqui de Campinas, assim,
uma médica excelente, super humanizada. A clínica, assim, olha, realmente foi muito, muito bom. Foi um presente então, eu acho, de Deus. Foi um presente de Deus. Então, acho que vale a pena mencionar. Sim. Assim como eu mencionei o card do André, esse daqui vale mencionar. É isso aí. E aí, o que eu fiz? Bom, vai cair. Antes disso, eu fui num salão, cortei o cabelo. Daí eu soube que tinha uma senhora em Valinhos que fazia perucas. E eu tinha um cabelão. O que eu vou fazer? Cortar meu cabelo e fazer uma peruca. Do meu cabelo. Do seu cabelo. Tá. E eu fiz isso. Primeiro eu fui lá nessa senhora, aí tinha uma moça que trabalhava com ela cortou e ela fez uma peruca com o meu cabelo. E aí eu fui em outro salão aqui em Campinas, salão chique assim, na época, né? Sim. E aí conversei lá com a moça, daí tinham me falado dessa moça também, que ela fazia fazia um bom trabalho com perucas e tal. Daí fui lá, ela fez luzes na minha peruca. Gente, eu tô falando, eu me preparo. Você se preparou, não? Aí sim. eu fiz luzes na peruca e tal. Enquanto isso, tava com o cabelo curtinho. Não, enquanto isso, eu ainda tava na quimio branca. Mas você tava sem cabelo. Tava com o cabelo mais curto. Curtinho. Mais Tá, curto. você tava com o cabelo curto cortei na assim, quimio Chanel. Tô entendendo. Você fez antes de cair. Ok, é uma pessoa planejada. Aí, o dia que eu passei a mão na cabeça e o cabelo começou a cair, o Rony tava viajando até. O Rony viajava muito nessa época. Só voltando um pouquinho em questão, a minha família foi assim, meus pais, né, praticamente se mudaram para minha casa. E o que a Dani falou da mãe, né, a gente consegue entender isso, né, porque a minha mãe falava, eu queria estar no seu lugar. Daí eu ficava brava, né, eu falei, mãe, para, né. Mas era o que ela tinha, que era uma dor de você ver seu filho ali na cama. E eu ficava bem mal na quimioterapia, depois na vermelha, eu ficava muito mal, eu tinha muitos enjoos, eu não podia sentir cheiro. De nada. De nada. Daí eu ficava trancada no quarto, isolada, assim. O Matheus tinha quantos anos? 7. E aí... 2. A sua filha 2, 7. Quantos anos a Juju? 5. Todo mundo com filho no pico da energia, precisando da mãe. Tá. Isso aí. E... Você estava falando do cabelo que aí caiu. Daí, no dia que começou a cair, fui lá no salão, levei a peruca que já estava bonitinha. Ela raspou, passei meu momento Carolina Dickmann, né? E saí de lá com a peruca. Mas na hora que corta, é assim... Naquela coisa. Né? Na hora que raspou. Ela chorava. Ela cortou meu cabelo chorando. Você não teve... Não perdeu. Não passou pela... Eu não precisei fazer químio. Você fez rádio. E a rádio ela é menos agressiva. Na primeira. A gente judia muito. A gente fala... Judia a pele. Judia a pele. Queima muito. Queima muito. Agora sim, por que vocês acham que foi tão sofrido, se é que eu posso fazer essa pergunta, o perder o cabelo? Era pela constatação da doença em si, ou é por aquele negócio de, meu cabelo? Pela vaidade. Eu Isso, acho que é pela vaidade. Literalmente. O cabelo, pra mulher, né, ele é uma moldura. Eu acho que pra todo mundo, né? Eu acho que o homem lida com isso um pouco mais fácil. Porque eles são carecas, né? Eles ficam carecas. Mas assim, e eu sempre tive um cabelo, né, assim, é isso que a Bia falou, vaidade pura. Porque assim, eu sempre tive um cabelo muito bonito, que as pessoas elogiavam muito. Nossa, seu cabelo bonito. Eu falei, e agora, né? E sem cabelo? O que eu vou ser sem cabelo? Só que assim, o problema é que não é só o cabelo. Daí cai o cílio, sobrancelha, a sobrancelha, a unha solta tudo. Vocês a cor ficaram... da pele muda. Então, e vocês emagreceram muito ou vocês incharam muito? Eu fiquei muito inchada. Muito inchada. Eu engordei 20 quilos nesse processo. E eu me lembro que ainda, de uma forma bem leve, né? Eu ainda falei, pelo menos agora eu vou emagrecer, porque a vida toda eu tenho peso, né? Exatamente. Não, eu emagrecer. Eu falei, doutor, pelo menos. Não, eu engordei 20 quilos e fiquei. Mas pelos corticóides. O corticóide ajuda muito. As químios, a quantidade de corticóide dá uma fome de você querer comer o armário em determinados momentos. No meu caso, eu tive muita fome nas químios brancas, nas vermelhas nem tanto. Mas na branca, sim. E eu não fiz privação, né? De comer. Eu falei, agora eu também vou comer. Meu pai fazia tudo o que eu queria. Tudo. Mas você passou muito mal e você não comia. Então, mas eu ficava assim, eu fazia a cada 3 semanas. Ok. Então, que o seu era semanal. Na primeira semana eu ficava muito mal. Na segunda eu já ficava legal.
Ai, pensei, tô com vontade de comer um docinho. Aí já aparecia. Já aparecia, né? Vontade de Entendi. comer um bolinho de milho. Então, assim, eu brinco que a linguagem do amor do meu pai, pra comigo, era isso, né? Tipo, e era isso. Então, Ô, gente, vocês três, no período da doença, vocês eram... Você falou que estava chegando em Campinas, né? Mas vocês frequentavam alguma igreja, alguma comunidade? Durante o período, Sim, as eu três? frequentava. Você frequentava, e trabalho. Vocês entenderam que vocês receberam apoio da igreja? Tô falando da igreja... de que forma? Eu recebi apoio psicológico, oração foi muito importante e conversa com pessoas que eu nem imaginava que tinham passado pelo que eu passei e foram lá conversar comigo. Isso foi muito importante. E vocês? eu não estava muito inserida nesse contexto aqui em Campinas, né? De comunidade, né? Então, da igreja mesmo, essa comunidade, esse acolhimento eu não tive. Já tinha alguns amigos em Campinas cristãos, então isso ajudou. Mas eu acho que foi mais família mesmo, nesse sentido. Eu tive o apoio através dos pastores e de oração, né? Tinha uma menina que a gente acabou fazendo amizade. A igreja que eu frequento até hoje, ela é... Eu não acho ela 100% acolhedora, mas na questão dos pastores eles me ajudaram muito. Sim. Eles estiveram, me visitaram. Mas eu acho que durante todo esse processo... A minha família foi extremamente mais importante, foi quem mais me acolheu. Se não fosse o meu marido, se não fosse a minha mãe, se não fosse o meu pai, o meu irmão, aquelas pessoas que estiveram ali, Sim. as pessoas que estivessem próximas, talvez não fosse tão leve, né? Eu falo que a família é quem fica, né? Literalmente Sim. é quem fica. fica. É quem carrega, é quem tá ali quando você passa mal. Existem os amigos mais próximos que os, né? Mais próximos que os irmãos, mas assim... A família é que tá ali, né? E durante as químios, eu fiz maior parte, um pouco antes de começar a pandemia. Então, meu pai me acompanhava, algumas vezes o Fabiano, mas a maioria meu pai e minha mãe, eles revisavam, eu ficava na recepção, daí eu trocava, né? Eu lembro que durante o processo você dorme, porque você cansa, né? Eram 6 horas de químio. Uhum. E eu deitava, dormia, e meu pai ficava assoviando aqui do lado, porque acho que ele ficava com receio, né? Será que ela tá dormindo ou será que ela tá passando mal, né? Eu falava, pai, eu tô realmente dormindo, você vai acordar o meu vizinho aqui, pai. Mas assim, o suporte que eu tive do meu pai, da minha mãe, do meu marido e a força da minha filha, sem sombra de dúvidas. E quem cuidava dos filhos enquanto vocês estavam num período não podendo cuidar de criança? Bom, né? Bom. Vó E o marido. Bom, sim, né, vó? O Rony viajava muito, né? Porque ele ficava muito fora de casa. Então era vó. Até hoje, Então, meu assim, suporte minha mãe. Ainda mais que vocês meus tinham pais- uma rede de apoio. Meus né? pais tiveram um papel, óbvio que meu marido teve, né? Mas ele dava esse suporte, mas de eu ter os recursos Sim. disponíveis, Sim. já que ele não podia estar ali Presencialmente. Entendi. Mas eram meus pais que me levavam para fazer aqui, meus pais que me levavam para fazer a rádio, que rádio é todo dia. Uhum. Ai, todo dia. Rádio né? E às vezes você chega lá, a máquina tá quebrada, né? Ah, bacana. Tem, isso sim. Ou E a você gente tá espera falando- umas 2, 3 horas. Exato. pra chegar. eu acho que aqui Todas tiveram plano médico É isso ou que eu foi falei. ou não? Tive. sim, Plano médico. Plano médico. Bom, gente, se não é A plano empresa médico... do meu marido mudou o plano médico no meio do meu tratamento. E aí, teve problema? Daquele lance A gente de... só precisou dar um check-in calção de 8 mil numa sessão de quimioterapia. Em 2005, Puxa vida. Não, é porque tem esse lance mas não do... tive, graças Não a Deus, teve. não tive. Tive total... Ô, Débora, você sabe, só não cortando, mas já cortando. Não, Que eu acho que é não. importante ressaltar que nós somos privilegiadas. Porque Exatamente. não só pelo plano, mas existe uma incidência muito grande de maridos que abandonam as esposas durante o tratamento. Porque realmente a gente muda fisicamente. A gente não tem a mesma disposição. E eu acho que nós somos privilegiadas. Se nós tivemos e nós temos os nossos maridos Sim. nos apoiando até hoje. Eu sou muito grata pelo Fabiano por isso, por esse processo que eu achei. Falei, bom, ele vai largar o barco, né? Imagina uma inchada daquele jeito, né? Mas não, ele foi uma das pessoas que mais me apoiou e da forma dele. Olha, você falando isso, eu conversei com o André essa semana. A gente estava dentro de
uma conversa, falei, nossa, André, a gente namora, né? A gente casa com um determinado ser. Ao longo do tempo, o ser vai mudando. Às vezes o ser muda por diversas questões. Por descaso, por doença. E o lance de você... Aí, dentro do papo que a gente estava tendo, eu falei, como é que a pessoa continuou com aquela outra que ficou? Aí ele falou, mas é que quando é um processo diferente da doença, a pessoa vai se acostumando. Mas isso que você está falando é fato, porque assim, primeiro, tem a questão da sociedade que você falou, fica olhando. Você já está se sentindo, imagino eu, queria ouvir isso de vocês, e o outro olhar, né, uma pessoa desconhecida te olhar e você querer fazer burro pra ele, mas a questão do seu marido, aí vamos falar sobre a feminilidade, sobre o nosso, ele tá me vendo sem cabelo, inchada, sem vontade de falar com ele, não chega perto de mim, que eu tô, assim, você tá falando sobre privilégios, mas que sentimentos que vocês tiveram que foram muito conflitantes, porque não é só a doença, é o todo, né? Acho que você olhar no espelho, você é mutilada, né? Você é mutilada, né? Em algumas proporções maiores ou menores, né? Mas é uma mutilação. Eu tive um quadrante da minha mama retirado, né? E... Não se coloca a prótese, no seu caso não foi colocado logo em seguida? Não foi, mas teve uma reconstrução da minha mama com a minha própria mama. Ok. Tá? Então, assim, dentro das possibilidades ali de um cirurgião plástico que fez depois da retirada do mastologista, né? Ela fez uma reconstrução com a minha própria mama. E depois de 5 anos, que é o período, né, que o médico te considera da remissão, aí eu fiz uma cirurgia reconstrutora, né? Aí foi totalmente... Mas esse período de se sentir mutilada é um período de, primeiro você com você mesma, e depois você, vamos falar dos maridos. É alguém te olhar daquele jeito. Desculpa, Dani, é isso que eu ia falar. Que muita gente não fala, né? Fala do cabelo que cai, mas é mutilação. No meu primeiro, eu fiz o quadrante. Fiz a reconstrução com a própria mama, tudo bem. No segundo, eu tive que tirar. Toda a mama. Toda a mama. Depois eu tive que colocar, no mesmo cirurgia, um expansor. Sim. Então eu tive que ficar um tempo nesse processo para depois fazer a cirurgia. Sim. Então não estava bem pra mim, que sempre falei que não teria problema nenhum, eu falava pro médico. Pode tirar, não tem problema nenhum. Você estava tranquila, inclusive você falou aqui, vamos de cirurgia. Na primeira, eu falei pro médico, doutor, o senhor não acha melhor já fazer a mastectomia em vez de tirar só o quadrante? Não precisa. Doutor, o senhor não quer fazer? Não precisa. Na segunda ele falou, olha, agora, como você fez rádio, você vai ter que fazer a mastectomia. Tranquila. Só que depois quando você se olha no espelho. Dani, você não perdeu o cabelo, mas nesse momento, então, pra você foi um momento de baque. Com mais do marido falando, você tá linda. Tá linda, dá vontade mas de você se olha, esse foi meu baque. Porque eu não tive nada que elas tiveram do cabelo. E contrário, o seu foi quadrante? Quadrante. Então, o contrário, né, de mim da D, a Dani foi total. Né? Então, o baque dela não era visível às outras pessoas, né? Mas eu acho que meninas, ela... nesse momento, vamos lá. Aonde entra... Vocês falaram sobre o apoio, as orações, vocês estavam falando aqui sobre a família, a importância que a família teve. Agora sim, aonde entra... Aqui é que a gente falou que nós não íamos falar aqui sobre conscientização de Outubro Rosa. A gente vai falar aqui sobre o câncer não é como chama? O ator principal da história. O ator principal da história é o dono da vida. Aonde entrou nesse momento de crise? Perdi o cabelo, tô me sentindo péssima, as pessoas estão me olhando, não consigo cuidar dos meus filhos, tô mutilada. Aonde entra o autor da vida? É justamente isso, é nessa confiança. Porque, assim, esse processo difícil, né? Esses momentos que você se olha, mas não é o tempo todo. Então, assim,
Isso é no momento, daí você fala, não, mas Deus me fez, né? Deus está me permitindo passar por isso. Deus me deixou aqui, né? Uma coisa que eu falava muito, né? Agora, aquele momento, né? Que a gente falou assim, o que você pensa? É no filho, né? Então, assim, Deus, me permita me deixa ver meu filho crescer. Uhum. Essa era a minha oração, né? Sim. Mas e se ele não tivesse deixado? Sim. Ele continuaria sendo Deus da minha vida, né? Continuaria. Eu gosto muito... Tem uma história do pastor que estava passando por uma dificuldade e tal, e a igreja orando para que ele fosse curado, né? E aí ele fala assim, meus irmãos, se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus. E se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Então, assim, a glória de Deus, ela é a glória de Deus em qualquer situação, né? Então, eu acho que essa fé que eu já tinha antes, mesmo que eu não estava nesse momento de comunidade, como eu falei, mas a gente... E só voltando um pouquinho, quando fala de amigos próximos, a gente tinha muitos amigos que oravam também, né? Sim. Na hora que a Denise estava falando, eu falei, só pulei um pouquinho essa parte, mas só voltando, né? E essa certeza de, se eu não estivesse aqui, o que ia acontecer comigo? Uhum. Eu acho que isso que realmente traz essa esperança, Sim. né? Que essa vida uma hora vai acabar, gente. A gente não queria que fosse nesses momentos, Mas vocês né? tiveram esse lance, assim, eu sei que vocês falaram que não questionaram Deus. Aliás, assim, eu não sei se eu teria essa coisa aqui que vocês... Eu tô me sentindo bem fraquinha aqui no meio delas, mas vamos lá. Mas vocês não tiveram em nenhum momento, não o questionamento, mas... Olha, Deus, ok, eu estou... O André deu a entrevista, ele falou que em uma das orações ele falou, Senhor, acho que a gente vai se encontrar hoje. É porque no caso dele ele estava infartando, né? Mas vocês não tiveram alguma conversa com Deus assim que foi aquela conversa assim, fala, Senhor, o negócio é o seguinte, a partir daqui, se o Senhor for me levar, deixa eu dar algumas dicas pro senhor do que a gente vai fazer. Vocês tiveram isso? Eu sou uma pessoa extremamente planejada. Às vezes eu acho que eu com o marido. Não, marido, o meu quer me enganar. Ele fala, se morrer, não vou casar, tá bom. Vocês tiveram em algum momento isso? Não tive. Ô, gente, tô conversando com 3 ETs aqui. Eu não tive. Literalmente, eu não tive também essa não. dúvida, né? É claro que o medo, pelas sensações que vão acontecendo no decorrer, mas eu não tive essa dúvida de que eu não seria curada. Em nenhum Você momento. tinha... Em nenhum momento. Eu tinha dentro de mim você. que eu seria curada. Você falou isso desde o começo. E eu vou deixar um recado, acho que muito importante. A medicina não fala sobre isso, né? Mas quando eu fiquei doente, logo que eu descobri, eu tinha uma aversão a uma, sei lá se essa palavra é certa, a uma determinada pessoa. Eu tinha um relacionamento complicado com uma determinada pessoa. E não existia nada exatamente que fizesse com que... O porquê disso, né? De nenhum dos lados. E eu me lembro que um dia, saindo da psicóloga, que também foi uma pessoa abençoada de Deus na minha vida, ela na porta, ela falou, não posso... A gente já tá fora da sessão, então eu vou te fazer uma pergunta. Será que esse processo que você comenta muito aqui não é com a outra pessoa, não é espiritual? E aí eu fiquei refletindo, aquilo entrou no meu coração, eu falei, eu cheguei, e eu conduzo, né, eu digo que todo esse processo mais leve que eu tive do tratamento, né, de não ter muita reação, diferente da que comentou da unha, eu não fiquei com a unha escura, eu não tive ressecamento, né, eu chamei essa pessoa para conversar e disse que se algum dia eu fizer algo para você, eu te peço aqui perante Deus, que você me perdoe. Eu te peguei toda aquela minha vaidade, o meu ego e deixei de lado. E a partir daquele momento, a minha vida foi transformada. Então eu acho que no dia a dia, a gente às vezes não é normal, lidar com pessoas não é algo simples, né? Mas eu relato que esse momento, as pessoas que tinham conhecimento disso, esse momento me libertou, literalmente. E você acha que isso aconteceu por conta do momento que você estava com câncer? Se não tivesse, talvez o seu. Exato. Eu condicionei muito a isso,
né? Uma O que será que eu fragilidade. preciso melhorar? Tá. Né? O que eu preciso evoluir? Que talvez eu não fizesse se eu não tivesse essa Sim. doença, né? Sim. E eu me E aí lembro de isso chamar, foi- de perdão se eu te fiz alguma coisa algum dia. A gente pedir perdão, assim, É. não é. Não é E algo ainda mais quando a gente tá fragilizado. Exato. Uhum. Porque vocês poderiam, de verdade, a gente tá falando Se aqui, eu brinquei, vitimizar, né? ser vítima, É. gente. Sim. Porque é uma situação dolorosa, emocionalmente falando, não tô nem falando fisicamente. Sim. E a vitimização, ela é algo que é inerente a nós, Uhum. né? E o que eu tô ouvindo aqui são 3 pessoas que tiveram em momentos diferentes de vida. Vocês estão em momentos diferentes diante da doença. Uhum. Mas mesmo assim, eu só tenho. O que eu escuto de vocês é: não, eu não questionei, não, eu não entendi que não seria assim. Então, o que eu posso entender aqui, que vocês estão falando do protagonista, né, que é o dono da vida, é que ele deu para vocês, além de uma fé inabalável, que na verdade não vem de nós, Sim. Não, bem. Não. não vem de vocês, veio dele. Vocês tiveram uma paz que realmente excedia o entendimento desta leiga que está aqui. Você sabe, eu tive um questionamento, né? Mas foi depois desses 5 anos, tudo. Porque o irmão do Rony tinha morrido 1 ano antes de eu ter o diagnóstico de câncer. De câncer. De câncer. De Tá. pele. De pele, Pele. tá? Ok. Então, e aí durante o meu processo também de tratamento, o irmão do meu pai também morreu de câncer. Então, era uma coisa que tava ali. E depois que passou esse tempo, eu falei, Deus, eu não sou melhor que nenhum dos dois. Por que eu morri? Por que que eu não morri? Esse foi o meu questionamento depois, né? E você... E assim, o que eu faço com isso agora, Deus? O que você faz? E aí, o que você fez com isso? Você carrega isso ainda? Não, acho que hoje passaram bons tempos, né? Não, porque às vezes Mas tem... assim, Mas é interessante que, assim, anualmente eu tenho que fazer, antes era de 6 em 6 meses, agora anualmente faz um controle, né? Aí você tem que ir lá fazer a tal da ressonância e fazer tudo lá. E que é chato, voltando, né, naquela questão da chato. prevenção. É chato, mas tem que fazer. Então vamos lá e faz, pronto, e não reclama, né? Uhum. Tem, graças a Deus, tem um plano de saúde, e quem aí tá esperando, Sim. que, né? Então, assim, acho que tem que olhar um pouco para isso também, sem murmuração, sem reclamação. Vocês tiveram isso? Do tipo, ok, Deus, então o que o senhor quer do resto da minha vida? Vocês tiveram isso? A única coisa que eu pensei foi, vou servir de... Meu depoimento vai ser para as pessoas. Uhum. Eu vou ser um exemplo Ser de um algo. exemplo. O exemplo, Isso. digo... Que eu acho, se você tem Deus no seu coração, você não vai ficar se martirizando. Você tem que viver. Você tem que estar com as pessoas que você gosta, sabe? Você tem que levar mais leve. Sim. Que eu acho que também ficar muito abalado prejudica mais ainda o tratamento. Sim. E você, Dê? Verdade. Eu acho que depois de tudo, né, que você acaba enxergando que as prioridades estavam alteradas, você dava muito mais sentido a outras coisas do que o que realmente importa, você percebe que existe um motivo também por esse processo, que outras pessoas precisam saber do teu testemunho, que Jesus cura, Jesus salva, e ele é o médico dos médicos. Eu lembro que eu sempre tive uma característica de ser muito forte, né? Forte no sentido de aguentar o tranque. Eu acho que a maioria das mulheres é assim. Uhum. Com certeza vocês Sim. também têm esse perfil. Ah, elas E- são eu, gente. Eu queria só dizer uma coisa. Ninguém tá chorando aqui. É. Eu vou ser demitida deste cargo. Tem aquele jargão, né? Que você não sabe que você é forte até que você tem. exato. Isso. Exatamente. E aí eu me lembro que para que eu não fragilizasse, porque a família sofre, né, as pessoas estão em volta, ficam preocupadas. Uhum. O meu choro era debaixo do chuveiro e ali eu falava com Deus. Eu não queria Sim. que as pessoas me vissem sofrendo. Uhum. Claro que não era todo momento, né? Mas Uhum. e tinha uma canção que ela falava: a minha esperança está em ti, eu não tenho nada além de ti. E eu acho que isso foi muito forte durante todo o processo, né? Agora, vocês passaram por uma situação no físico de vocês. Enfrentar um câncer é algo, assim,
Eu fiz mamografia, primeira vez, quando foi? Ano passado. O inferno de máquina, que a mulher, eu falava, ô moça, já deu. Não deu, vai fazendo um papel, assim, mas enfim. Na hora que eu fui fazer, eu fiquei um pouco tensa. Vocês ainda devem passar, acho que, obviamente, pela tensão. Não sei se é anual, se o seu tá quanto, Dani? O meu agora vai começar de 6 em 6 meses. Tava de 3 em 3 meses a visita. Então essa visita era uma visita... Não. Acompanhamento oncológico de 3 em 3 meses, mas nem todas as vezes eu passava. Mas e pra fazer exame? Para fazer exame dá aquela batida ou não? Dá. Eu vou falar que da primeira vez, nos outros, eu não ficava preocupada. Mas da segunda? Mas da segunda agora. Já começou. Porque o médico falou assim pra mim. Porque eu tenho um problema que eu não posso tomar hormônio. Tanto que meu primeiro tumor foi totalmente hormonal. Então eu teria que fazer um tratamento por 5 anos, 10 anos. Ok. Só que ele falou assim, olha, é mais perigoso você ter um problema de trombose do que o câncer voltar. Entendi. Então, só acompanhando. Então, eu passei com a minha ginecologista em novembro, fiz a mamografia, tudo lindo. Em fevereiro, eu fiz a ressonância. Sem querer, que foi aquilo que você falou, sem querer. Que ele falou pra mim, mas quem pediu a ressonância pra você? Jesus. Eu falei, foi o doutor. Ele falou assim, mas eu não peço ressonância de acompanhamento nos casos iguais ao seu. Aí ele olhou bem pra mim e falou, olha, a gente pode falar que foi Deus. Falei, com certeza. Com absoluta certeza. Aí vocês olham outras situações da vida de vocês. Tira o câncer. Esquece o câncer agora. Você olha outras situações. Às vezes, o perder um trabalho, um filho receber uma notícia que deixa a gente muito tenso, a ansiedade que corrói os nossos dias. Tantas questões que permeiam a nossa vida. Vocês encaram a vida de uma forma diferente? Ou deveriam encarar e vocês falam, olha, quando acontece algo comigo, eu tento relembrar aquilo que Deus fez na minha vida para eu ter uma atitude diferente. Como é que é? Quem começa? É importantíssimo que nessa correria que porque a gente passa por um processo e a gente não esquece dele, mas a gente não vive aquela intensidade todo o tempo. Sim. Então, muitas vezes a gente está no automático e não lembra algumas vezes, alguns murmúrios que a gente faz, a gente não lembra de onde Deus nos tirou, né? De onde nós saímos, de onde Ele nos deu a opção de estar hoje. E essa é uma reflexão que ela tem que ficar no dia a dia. No estresse que a gente tem no dia a dia, nas loucuras, das ansiedades, exatamente o que a gente pensa, o que vai acontecer, né? O futuro a Deus pertence. Sim. Né? Então, eu acho que o relembrar precisa fazer parte do nosso dia a dia para que o automático ele não domine, né? Essa nossa rotina domine esse... porque às vezes a gente... falamos isso no último episódio, aí vocês vão olhar. Não é o ponto de virada, vai lá na outra playlist, não óbvio. A gente estava falando sobre ver o poder e a manifestação de Deus no extraordinário. A história de vocês são extraordinárias, né? Porque foi a cura de uma doença, diante de um tratamento. Mas e no ordinário? A gente tem que olhar para o poder de Deus e o cuidado dele no ordinário. Então, pequenas coisas. Vocês têm isso. Vocês tentam sempre se lembrar. Vocês têm alguma coisa em casa que faz vocês se lembrarem disso ou não? Sabe aqueles potinhos de gratidão? Vocês têm alguma coisa assim? Não tem. Não tenho e nem quero ter. É assim, eu quero, já basta esse podcast para me lembrar. Eu acho que eu tinha muita necessidade em falar no começo. Era uma coisa que... Não é que eu não gosto agora, não é isso. Me é tranquilo assim. Mas eu tinha necessidade de falar sobre o que tinha acontecido comigo. Então, não sei se isso era a forma que Deus trabalhava em mim, né? Ele falou assim, ó, tá vendo? E o meu marido, muitas vezes, ele ainda ora e falando assim, eu lembro das vezes que a gente orava aqui nessa cama pedindo a tua cura. Você vê como... Tá conseguindo, hein? Obrigada, gente. Vou manter meu cargo.
Obrigada por essa lágrima, Senhor. Mas é engraçado pra Foca você. nelas agora. Não, pra gente ver como mexe com a vida de todo mundo, né? Então, assim, você talvez que esteja aí ouvindo essas histórias, talvez você esteja num outro momento, numa outra fase. Não talvez num câncer, mas em uma outra doença, ou acompanhando alguém que você ama muito e que talvez não está nesta situação de remissão, de cura iminente, mas lembrando que Deus continua sendo Deus. E Deus trabalha na vida de quem está do lado, né? Aí a minha pergunta para vocês: o que vocês falam para mulheres hoje que estão ali? Não é para olhar para a câmera, podem olhar para mim, mas para mulheres que acabaram de descobrir um diagnóstico positivo de câncer. Não vem me falar que não dá medo, gente, porque deve dar. E aí, o que vocês... Uma amiga sua que veio te contar, o que você falaria? Essa não é uma sentença. Não é uma sentença. Não é. Sem dúvida, esse desafio é para que você aprenda e amadureça e que as pessoas à sua volta também aprendam algo e amadureçam. Ela fortalece a fé, na verdade. Se fortalece em Deus. Essa é a dica. Foca. E assim, não é fácil. Assim, hoje, né, eu acho que a Dani, que é bem recente, né, talvez eu consiga falar um pouco mais tranquilo, né, pelo tempo que passou, mas assim... Falou 23, foi ano passado, né? Mas assim, mas tem coisas que às vezes você pensa e você fala, faz tanto tempo assim ou foi o ano passado? Né? Porque assim, são coisas que vão marcar para a vida, né? Uma coisa marca, não só a marca física, né? Isso, eu acho que esse é o ponto, E né? talvez vocês tenham... essa seria uma dica para a pessoa e fala assim, além de você falar que não é uma sentença e lembre-se do processo. Lembre-se desse processo, porque isso faz a diferença. Porque assim, a quimioterapia, ela destrói todas as células do seu corpo, né? Ela não pega só as células cancerígenas. É por isso que você tem uma série de coisas que cai cabelo, que cai tudo, porque são todas. Sim. Né? E ela pode ser uma sentença, quem está entrando nesse processo, porque quando você começa o tratamento, você assina um termo dizendo que a quimioterapia ela pode te matar. Então, me lembro de perguntar para o meu oncologista, doutor, eu tenho que assinar esse termo aqui, onde algo que tem que deveria me curar, pode me matar? O corticóide é para isso, né? Para cortar evitar esse efeito. Que você tenha. Então, assim, você assina uma sentença de morte quando você começa o tratamento. Né? Então, ali já começa um grande desafio, né? Quando você vê todos os riscos. Engraçado a gente pensar que é algo que pode curar. É algo que pode matar. Por isso que a gente tem que se lembrar do protagonista. Que o protagonista não é o câncer. O protagonista não é a químio, né? Eu vou chegar no final falando o seguinte para vocês. Nenhuma de vocês aqui passou pela... descobriu com o autocuidado, certo? Né? No toque. A história de vocês foi diferente. Mas, ok, vamos voltar para o jargão do Outubro Rosa. Mas, assim, você falou um pouco sobre a questão da distância, às vezes da displicência. O que vocês falariam para outra amiga do tipo, minha filha, é um saco mesmo, mas vamos lá. E aí, vocês fazem ainda isso acho que é uma pergunta besta, mas vocês devem fazer o autoexame. O que vocês deixam para as mulheres como uma prevenção? Se cuidem, pelo menos uma vez por ano, façam os exames de rotina. Vai no médico. Tem que ir no médico. Vai naquele inferno. Porque ele pode aparecer de um mês pro outro. Porque aí demora um ano, né, gente? Acho que o principal recado é que você é insubstituível para tua família. Eu sou insubstituível para minha filha. Não vai ter outra mãe para ela. Então, é óbvio que
Quando eu descobri, eu nunca tinha feito um autoexame, Sim. né? E em outubro sempre se fala muito, tem muita ação afirmativa para falar do Outubro Rosa, mas a prevenção não é só em outubro, né? Ela acontece no dia a dia. E não é só também ao câncer, a gente tem que se olhar, parar um minutinho, né? De cuidar de todo mundo e cuidar da gente. Porque nós somos insubstituíveis para aqueles que nos amam. Eu tinha mania de antes pensar nos outros. E eu ficava lá em último. Porque todas vocês, sem exceção, primeiro sentimento que vocês falaram foi dos filhos. Então, mesmo diante da doença, vocês pensaram no outro, vocês não pensaram em vocês. Depois, obviamente, veio todos os sentimentos. Isso mudou? Vocês estão olhando mais pra vocês? Vocês estão se cuidando? Vocês têm tempo pra vocês? Ou, gente, não dá tempo? Como é que é? Eu vou falar, você tenta. Eu tento. Eu comecei a arrumar uns horários pra fazer algumas coisas pra mim. Porque não é fácil, né? Não. Não é. Você, Dê, que eu sei que você tem uma vida louca. Sim, é bem... Vida louca! Mas eu vou te falar que o meu próprio cliente, às vezes, me lembra. Verdade. E eu sou muito grata pelo cliente que eu atendo, porque ele sempre me lembra. Nos meses mais desafiadores, que são quase todos, ele fala, para quem trabalha com vendas é mais ou menos isso, ele fala, esse estresse, lembre-se de onde Deus te tirou. Ele fala para mim às vezes. Eu falo, hoje eu comentei ainda uma ligação, eu falei, o automático, né? Alguém chega ali, algum enviado de Deus mesmo, para falar para você, cara, olha, né? Pra que esse estresse? Não, isso daqui não vale nada, né? Mas hoje eu tento mais me cuidar. Não como eu deveria, eu sou uma apaixonada por academia. Imagina, então, eu tô vendo isso. Eu sou. Então, assim, esse ainda é Deve ser tipo eu. Eu converso bem com os professores da academia, Exato. gente. Eu adoro as minhas amigas que postam, mas eu também. queria ter esse mesmo ânimo. Mas é interessante, né? Que a atividade física, ela é um dos Remédios. profilático. Que prevê. Prevenção. Prevenção. E não só do câncer, né? Sedentarismo. Não, Sedentarismo. Então, eu acho que pode deixar também isso, né? Atividade física é para a saúde. Todo mundo que faz atividade física nunca vai ter nada? Óbvio que não é isso que a gente está falando, gente. Mas assim, né? Você pode ter uma série de fatores que contribuíram. Ok, passei. Mas eu lembro que a médica, quando eu fui, ela falou assim, você fuma? Você bebe? Não. Você não sei o quê? Não. Você fala mal do vizinho, pelo menos? Essa é a doutora Alice. Então tá, então foi isso. Ai, falei mal da vizinha. Assim, porque ela falou, né, então ali na conversa ali, ela falou isso, e é interessante, mas assim, a gente tem que pensar também um pouquinho na gente, porque você só vai conseguir cuidar do outro se você estiver bem. estiver bem. É o lance da máscara de oxigênio. Você tem que pôr em você pra você pôr no outro, né? Isso não significa ser egoísta. Isso não significa, é justamente ao contrário. É quando você está pensando no outro, né? Mas vocês mudaram essa concepção depois de ter passado pelo câncer. Sim. Forma de agir, forma de se cuidar, acho que no geral. Gente, assim, né? Se a gente parar pra pensar, se não aprendermos nada com aquilo que Deus nos permite passar, então, assim, que aprendizes que nós somos, né? E eu acho que é muito legal a gente falar e relatar, mas o que nós vivemos, ele serve de testemunho. Sim. Mas nem sempre as pessoas que estão ouvindo e, né, quem nos conhece, ela vai sentir a mesma coisa que nós sentimos. Eu lembro que em algum podcast que você fez com o próprio Rony, entrevistando o Rony, você disse a respeito disso. O que nós sentimos, ninguém vai sentir. Então, você pode imaginar, né? E que essa fala, né? O que a gente viveu aqui e falou, relatou e testemunhou, sirva de exemplo para que você se cuide, né? Porque, na verdade, o que nós passamos aqui, nós desejamos que vocês não passem. Sim. Fiquei feliz agora com duas coisas. Primeiro, que ela assistiu um podcast meu e sabe o que eu falei. E foi uma frase de efeito. Rony, faz o corte daquela frase, que foi boa. Mas eu sou muito grata por ter sido convidada a falar com vocês. Eu confesso que, assim,
Não sei se eu teria talvez a mesma reação que vocês tiveram diante de uma situação. Eu passei, não foi comigo, foi com o meu marido, e eu carrego hoje ainda questões emocionais de ter vivenciado. Então, assim, eu imagino um pouco do que o marido de vocês passaram. O lado de lá, né? E todo mundo tem a sua experiência. Se sentasse aqui os maridos e conversassem os três aqui, ia ter que ser eu a host, porque eu ia me sentar aqui. Mas assim, eles também passaram por uma experiência diferente da de vocês. Sim. E isso que você falou de, eu imagino. Não, você não imagina o que o outro tá passando, né? É o olhar. Não, é um olhar de quem tá de fora. É. Então, assim, eu realmente sou grata por estar ouvindo essa história, a história de cada uma de vocês, porque peço a Deus que quem está aí também ouvindo, lembre que cada uma delas teve os seus desafios. Foi difícil perder o cabelo, foi difícil imaginar o que aconteceria com os filhos, só mamãe, sabe? Esse negócio de quando a gente vira mãe, é um negócio meio... Mas assim, Deus estava ali em todo momento. E isso vocês deixaram muito claro. A sentença, quem dá é Ele. Exato. E se a sentença fosse diferente de vocês estarem aqui sentadas, Ele continuaria sendo Deus. Com certeza. Né? Então assim, meninas, vocês têm algum recadinho final para dar? Eu tenho uma peruca pra doar, tá? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Não, então, eu tive uma amiga... É verdade. Uma peruca eu para tenho doar? a minha peruca, eu tenho ela até hoje. Mas E- a e eu peruca de sempre pôr, pensei- é peruca de pôr, assim, daquelas de... Ou, porque Com a tem telinha. uns- Ela tem a telinha. Tem a ela tela e ela é põe. costurada na tela. Por que você falou que você não usou a sua? Era muito calor? Muito quente. Eu também usei. Mas era cabelo? Era... Cabelo natural, cabelo. Um rim Porque custou tem- quase um rim. Não tem, assim, Uhum. aí eu já não sei, né? Mas que eu tenho uma amiga que passou e ela fazia como se fosse ela tinha que ir no salão pra fazer a lavagem. Era como se fosse algo colado. Ah, o meu Na não época era de vocês colado, não tinha, o meu- mas tinha isso, né? Eu acredito na que época. sim, mas o meu não era colado. Não, eu Tanto tinha- que na dela, ponta vocês tinha não falavam, uma... não dava pra ver que era. É, mas realmente não. Ah, Depois eu te é. mostrar uma foto. A Não minha dá pra ver também. mesmo. Não dá pra ver. Não dá Mas eu também usei pouquíssimo. Porque começava a esquentar, É muito quente. coçar. Meu Deus. Mas assim, Então, mas aí, Aí vamos lá. vamos voltar. Tava acabando. Tava acabando, mas só uma coisa, porque aí agora veio uma... A peruca é vaidade? Ah, é o pré, né? Na verdade. Porque você imagina como você vai ficar. Então, como é que as pessoas vão te ver? Então, você se prepara para aquilo. Eu mesmo fiz um shadow, que chamava na época, né? Da sobrancelha. Da sobrancelha, porque quando caiu tudo, não dava, meu rosto não ficou 100% liso. Claro que os cílios foram embora. Comprei a peruca antes também, me arrependo amargamente, porque custou um rim. Eu já não tenho mais, mas assim, me arrependo de ter comprado. Porque você não usou nenhuma vez? Não usei. Não, eu usei. Eu acho que uma vez. Ah. Única. E comprei muito lenço. Isso a gente O acaba... lenço, você... Pra ir em locais mais... com mais pessoas, né? mais público, assim. Eu acabava utilizando. Depois eu sumi, careca e pronto. Mas assim... Eu fui num Começo, casamento, sim. meu cabelo tava crescendo. Eu Mas eu vocês tinha foram peruca. E você ficou careca e eu não usava lenço, nada. Não. Então, vocês chegam à conclusão de que realmente é uma De que defesa de... realmente não vale a pena a gente ficar falando, meu Deus, meu cabelo tá todo ressecado. Nossa, eu tô fora do peso. Porque isso daí não é nada perto do que se faz. É assim, ó. isso Isso que eu muda quero assim, ó. ouvir. Isso muda assim, ó. É isso. Vocês estão vendo? É isso. Eu tô até com cílios aqui roxo, que se der um close em mim aqui, vocês vão ver. De verdade, assim, o que é que vale a pena? O que que é o foco? Vale. O que é o importante? Ninguém aqui tá sendo hipócrita. Ai, a gente Imagina. não quer não quer fazer uma colorimetria. Fizemos, quer fazer- né, não, fazer Dani? luz, Fizemos não é coloração isso. pra Não saber é qual é a isso. cor. Mas a questão é, isto não é o que realmente O importa. que tem que dirigir a sua vida não é isso. Exato. É se o seu cabelo tá ressecado, se você foi no salão, fez a escova, se gosta, se não gosta, tá tudo bem. Sim. Mas isso não é importante. O importante é você saber quem dirige a sua vida e enquanto você está aqui, ou não estando mais, o que vai ser da sua vida. E se vocês não tivessem Exato. essa certeza? Como é que vocês talvez Ah, passariam muito por difícil. isso? Nossa.
Então aqui é uma reflexão pra gente que é que nós olha eu já me colocando, olha, falei que não dava. Vocês tiveram o esteio da fé naquele que realmente é o dono da vida. Mas e se não tivesse isso? Seria Eu não bom, consigo né? imaginar. Eu É não consigo desesperador. imaginar eu passando pelo que eu passei sem ter a fé que eu tenho. Olha, eu não ia comentar uma coisa, porque eu costumo me emocionar, mas eu acho que nessa ocasião vale a pena. Durante todo esse processo, é claro que a fé como um todo aqui, nos levou a chegarmos na nossa cura, na nossa remissão. Mas eu passei por uma experiência do meu pai, né? Que esteve comigo o tempo todo. Só que meu pai não viu a minha cura, né? Ele não participou de quando o médico falou, ó, acabou, né? Agora é só fazer o tratamento. E naquele momento, eu, claro, me emociono muito mais quando eu falo da situação dele do que da minha. Porque era a pessoa que eu queria que estivesse ali ouvindo, né? Mas ele teve o período dele. Aqui também, meu pai, eu falo que o câncer não me matou, mas ele levou o meu pai, né? E o meu pai foi uma pessoa mais importante. Eu ligava, ele era meu pai, ele era meu amigo. E ele não pôde comemorar. Mas eu creio na minha fé que ele pôde aceitar Jesus antes da ida dele. Ele pôde mostrar um pouquinho do que é ser correto para nós, né? Então, Sim. a missão dele aqui foi cumprida. Sim. Né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque embora ele não esteja aqui, ele ensinou como que ele moldou, não só a mim, o meu irmão, né? Sim. O meu marido foi extremamente impactado por ele. Então, às vezes a gente passa e não é só aquilo que testa a nossa fé, porque tudo vai testar a nossa fé. Tudo. A morte dele foi uma testificação, porque eu fiquei depois meses me questionando o que eu poderia ter feito. Sim. Né? Será que, cara, ralo pra caramba, será que meu pai tinha, graças a Deus eu tive condições de dar um convênio pra ele, permitir que ele fosse bem tratado, mas o que mais que eu poderia fazer, né? Então, a fé da gente é testada a todo momento. Sim. E o mesmo Deus que me curou foi também o Deus que permitiu que meu pai partisse. Sim. Então, os porquês, né, de algumas coisas, talvez o câncer não gerou um porquê, mas a morte dele me gerou um porquê. E testou a minha fé, mas isso não vai fazer com que ele seja menos na minha vida. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber que não é só no nosso momento, mas no que testa literalmente a nossa fé no dia a dia. Né? E Cristo tem que ser a nossa... E não sendo leviana, né? Sendo muito real no que eu penso, no que eu acredito, no que eu sinto, no que eu ensino pra minha filha. É que a luz tá lá na frente, né? E esse tem que ser o nosso foco, independente das lutas que a gente tem que ter. Então, eu acho que um recado que a gente poderia deixar para quem tá assistindo a gente é que talvez você esteja perguntando os porquês, né? Então, assim, leve o seu porquê para aquele que pode realmente responder. Quem tem a resposta para tudo. Né? Então, assim, costumo brincar, que é uma brincadeira que já é bem conhecida. O construtor deixou um manual, né? E lá neste manual, que é a palavra de Deus, ali tem todas as respostas que você precisa ter. E ali estão as respostas dos seus porquês, né? E caso você ainda não consiga enxergar a resposta no manual do construtor, fale com ele. Porque ele está pronto para te responder. Né? Através de pessoas, através de situações, ou ele falando diretamente com você. Né? Meninas, então ficamos por aqui. Não vou ser demitida. Tivemos lágrimas. Esta apresentadora que vos fala se segurou, porque senão os cílios roxos ia cair. Mas eu quero agradecer a cada uma de vocês. Muito obrigada pela história de vocês. Vocês foram escolhidas a dedo. Olha que coisa importante. E o recado que a gente quer deixar aí para você, além de você seguir as nossas redes, que é muito importante para nós, conheça o trabalho da OPDO, do OPDO Instituto. O arroba tá aqui embaixo. O ObvioCast, que é esse que você está assistindo. Se quiser deixar o seu comentário de algo que você viveu, alguma situação
seja um câncer ou alguma outra doença, ou alguém próximo a você que teve alguma situação e você quer deixar também aqui o seu comentário, coloque. Isso faz diferença para nós, isso pode fazer diferença na vida de outras pessoas, mas eu quero agradecer e pedir para que você volte no próximo, que nós vamos ter mais surpresas para vocês. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Ah.